Fala, povo doido, povo lindo, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais uma voltinha na história do Brasil aqui. Nós estamos na aula 41 de História do Brasil. Vai se acostumando aí que a gente ainda precisa falar um pouco mais da tal da Era Vargas, né? São vários processos aí dentro desse período da história, muito importante para a gente entender o país que a gente vive, para a gente entender várias coisas, inclusive da atualidade, e a gente vai passear nisso então. Hoje um rolê um pouco mais simples, porque nessa aula 41, perdão, a gente vai falar só do processo econômico, então é dessa virada de chave que tem no governo Vargas aí, tá bom? Vamos lá então falar do processo econômico na era Vargas. O que está rolando? Ih, vamos lá, de novo, né? Às vezes faz tempo que você não está assistindo aí a História do Brasil para a gente retomar. Bom, entre 1889 e 1930, você lembra, né? Rolou uma primeira república, ou a gente chamou de república oligárquica, república velha. Em 1930, o Brasil já tinha se transformado bastante e novas forças apareceram no cenário. Os tenentes, a classe média urbana, os trabalhadores, algumas oligarquias dissidentes, como Rio Grande do Sul e Minas Gerais, e esse pessoal rompeu com São Paulo, com a elite do café, ou alguns não romperam, já era oposição sempre, né, como os tenentes. E aí você tem um grande movimento ali depois da eleição, que foi contestada, né? E aí você tem uma revolução, na verdade, o golpe, né? E em outubro de 1930, mas isso é uma revolução, porque você traz novas forças aí ao governo. Nessa aula eu expliquei para vocês a diferença de golpe e revolução. Agora, o Vargas ele está sentado com vários grupos, né? Lembra que eu dei essa aula para vocês falando, ó, imagina a cena, o Vargas abre o gabinete dele, vem os industriais, os cafeicultores, os trabalhadores, os tenentes, o cara tá tentando negociar com todo mundo e apagar incêndio para todo lado. E vamos combinar que é um cara que tem habilidade para isso. Agora, chegou a hora desse governo dele, você já viu ali no comecinho do governo, né, que você tem um governo provisório, depois você tem uma revolução em 32, São Paulo, né? E depois uma Constituição em 1934 e o Vargas é constitucional a partir de 34. Calma que isso vai durar só até 37. Depois a gente fala do processo político. Vamos falar aqui do processo econômico desse período então, tá? Esse é o lugar da história do Brasil que nós estamos analisando e que nós vamos conversar. Bom, objetivos do rolê, vamos lá. Sempre bom lembrar. Identificar o intervencionismo estatal, olha essa frase, identificar o intervencionismo estatal como ferramenta de recuperação econômica. Será? Sempre assim. Você acabou de estudar a aula da crise de 29 aí, não foi assim que sai da crise? Então tá. Analisar e entender as diferenças entre as políticas de valorização do café. Como assim? Os cafeicultores no poder tinham uma política de valorização do café. O Vargas também adota uma política de valorização, só que é diferente, a gente vai entender o quê. E identificar o avanço na política de substituição de importação. Substituição de importações. Ih, agora acho que eu escrevi errado aqui, né? Mas tudo bem. Substituição de importações. Não, acho que tá certo. E ao longo dos anos 30, ou seja, a gente começa um processo de industrialização, a gente não tem ainda uma indústria de base desenvolvida, então dá para fazer coisas aí que a gente comprava do exterior, agora a gente começa a fazer com uma indústria nacional, com uma indústria brasileira, tá? Como o rolê hoje é mais simples, mais rápido, 2 passos só para a gente entender o processo. Primeiro, a gente fala do café e o seu efeito multiplicador na economia e na sociedade brasileira. Então a gente vai entender por que o Vargas está valorizando o café, qual é a estratégia dele por trás disso, e a gente fala da indústria, né, um assunto de Estado. A indústria passa a ser um assunto de Estado, a economia é um assunto de Estado, nós vamos ter uma ingerência do Estado, ou seja, o Estado vai ser intervencionista nesse sentido aqui, é isso que vai industrializar o Brasil. Tudo bem? Então vamos lá para os 2 passos aqui. Ó. Primeiro de tudo, quando a gente está falando da Era Vargas, moçada, deixa eu só arrumar aqui, porque o professor de história às vezes tem mania de achar que, tipo assim, que os processos estão na cabeça de todo mundo e tal, sendo que a gente mesmo tem que ficar lembrando e conceituando. Quando fala Era Vargas, a gente precisa entender um processo. Então você tem entre 1930, que é a data da Revolução, e 1945, que é quando Vargas é deposto, Vargas vai ser deposto pelos próprios militares. Esses 15 anos a gente chama de Era Vargas, só que esses 15 anos tem algumas subdivisões, eu estou alertando aqui para a gente já ficar esperto, né? Porque a gente precisa entender o processo.
Então o Vargas, que assume ali em 30, ele começa um governo provisório. Esse governo provisório vai de 30 até 34. Em 34, como tem uma Constituição, e o Vargas é eleito indiretamente por essa Constituição, então você tem um governo constitucional. De 34 a 37 é um governo constitucional. Tinha eleições marcadas para 38, mas aí o Vargas vai resolver ficar no poder, né? E aí nós vamos analisar como que isso acontece. E aí ele dá um golpe, aí você tem uma ditadura. A era Vargas entra numa ditadura de um período que a gente chama de Estado Novo. Então, de 37 até 45, nós temos o Estado Novo. E depois o Vargas ainda tem uma história importante no Brasil, que ele volta em 51, eleito democraticamente pelo povo e tal. Mas quando eu falo era Vargas, eu estou falando desse primeiro momento aqui, desses 15 anos, tá? Então tenta entender isso como processo, porque às vezes eu estou falando as coisas que não estão necessariamente localizadas no tempo, tipo assim, ó, foi nesse mês e nesse ano, mas são coisas que acontecem dentro desse processo. A gente está falando mais de forma geral. Tudo bem? Vamos ficar com esse olhar de processo, portanto. Bom, o Vargas está no poder a partir de 30, e a gente precisa ter clareza de que com Vargas no poder, os grupos que apoiam Vargas no poder não são os grupos da elite do café, aquela tradicional, antiga e poderosa elite do café, que governou até 30. Aliás, é contra esse pessoal que o Vargas lidera uma revolução. Quem perde o poder em 1930 é a elite cafeicultora. Então, e aí o café está em crise, porque você já tinha um problema de superprodução no Brasil, né, com a política antiga de valorização do café, você garantia a compra do café e os produtores iam produzindo cada vez mais, ganhando empréstimo e tal. E aí, para agravar tudo isso, quando chega em 30, o café já não está tão bem quanto antes, já está em crise. Então você pensa assim, cara, se o Vargas assumiu o poder com grupos que não eram da elite do café e o café está em crise, é meio que óbvio que ele vai chegar e vai abandonar o café. Tipo assim, ele vai maltratar esses caras, né? Não, pelo contrário. O Vargas não abandona o café, porque o Vargas não é bobo. Isso é uma coisa que ele não é bobo, né? O Vargas entende que o Brasil é o café, tanto lá fora quanto aqui dentro. O principal produto de exportação brasileiro, a principal receita do Brasil em exportações é o agro. O Brasil ainda é agroexportador nesse momento. A principal fonte de divisas, né, de receita, é o café, mesmo em crise. E também o café, o Brasil é o café também aqui dentro, porque o café ele tem um efeito multiplicador na economia, e o Vargas entende esse efeito multiplicador do café. Então ele adota uma política de valorização e proteção do setor. Olha que doideira. Porque ele pensa o seguinte, ó, vamos imaginar assim. Nesse momento aqui, o café está movimentando as cidades, os empregos diretos e indiretos, o capital que gira em torno do café, as cidades, as ferrovias, a bolsa de valores, as construções, tem fábricas, né, relacionadas a produtos que têm a ver com o café. Então, tipo assim, o café ele é um motor de economia também, ele se multiplica para outros lugares, para outros setores. O café ele tem uma cadeia produtiva, né? Tanto é que a sua cidade, por exemplo, a minha cidade, são cidades que nasceram por conta dessa economia do café. Então, olha quanta coisa multiplicou. É mais ou menos como se fosse assim, ó, vamos fazer um salto na história aqui proposital, um anacronismo. Vamos imaginar que hoje você seja presidente do Brasil. E aí você tem um projeto e forma um governo. E aí você fala assim, cara, nós não queremos mais depender do agronegócio para a economia brasileira e eu quero um processo de modernização, industrialização e tecnologia para o Brasil. Você pode até fazer isso nos próximos anos, mas você não vai poder ignorar a força que o agronegócio tem. Você tem que partir disso que já existe, né? Então qualquer presidente hoje que falasse assim, ó, vamos investir em educação, ciência, tecnologia, indústria de ponta, mas não vamos abandonar o agronegócio. É o que nós temos por enquanto. O ruim é ficar dependendo só disso, né? Mas é necessário que tenha um setor forte assim. É o que o Vargas está fazendo, voltando lá para a história. O Vargas entende isso. Ele fala assim, eu não sou bobo, minha vontade era escorraçar essa elite do café. Ele até maltrata um pouco a elite de São Paulo, politicamente falando, mas economicamente ele não é bobo. Tanto é que essas fotos aqui de queima do café, a maioria dessas fotos aqui são aqui do período Vargas, né, cara? Então o que vai acontecer? O Vargas ele assume uma política de valorização e proteção do café
e basicamente o que é fazer isso? É você comprar o que está sobrando e queimar. Nesse momento, do começo dos anos 30, ainda tem um agravante, porque você tem a crise de 1929, e isso diminui o poder de compra de muitos países, entre eles os Estados Unidos, que compravam do Brasil. E aí esse pessoal para de comprar café, sobra mais café ainda. Então Vargas manda comprar e manda queimar o café, para que o café continue tendo esse efeito multiplicador. Agora, como o governo não é cafeicultor, essa política é diferente do que era aplicado no passado. Porque antes você tinha uma fórmula do atraso, né? Você investia só no café, não investia em mais nenhum setor, você tirava, aliás, dinheiro dos setores urbanos, médios, indústria, construção, infraestrutura, lá na República Velha, e punha isso no café. E o café produzia cada vez mais, e aí você tinha uma fórmula do atraso. Nesse caso aqui, o Vargas está segurando a onda da crise, mas ele já está tocando também um projeto paralelo aí. Você fala, vamos segurar o café por enquanto, mas não vai ser café para sempre. Nós vamos fazer um outro processo aqui, que é um processo de industrialização. Essa é a principal diferença. Existe uma estratégia, um plano de curto, médio e longo prazo para a industrialização do Brasil, nessa ideia do Vargas comprar e queimar café nesse momento. Então você aproveita um produto que dá divisa, que dá dinheiro, uma balança comercial que é favorável, você mantém os empregos, mas você já está avisando o país, tanto os cafeicultores quanto os industriais, ó, não vai ser assim para sempre. Antes, lá na República Velha, era assim, ó, vai ser assim para todo sempre, nós estamos no poder, nós vamos mandar. O Vargas fala, não, nós vamos segurar a onda, mas nós vamos modernizar e industrializar o Brasil. O próximo passo vai ser esse. Então você tem uma estratégia. Você valoriza o café, mas mirando, olhando para outra coisa, né? Então isso o Vargas faz muito bem aqui com a sua equipe. E vamos lembrar, né, galera? Tipo assim, não dá para abandonar o setor. O Brasil é um grande produtor mundial de café até hoje. Isso movimenta a nossa economia até hoje. A ideia não é abandonar, mas tirar a exclusividade dos investimentos num setor só. Diversificar, ampliar os investimentos em outros setores. Por exemplo, o setor da indústria. E é isso que o Vargas vai fazer, tá bom? A foto aqui do povo comprando e queimando café. Só para você ter uma ideia, tipo assim, da questão prática, essa galera que tá queimando café aqui tá empregada, entendeu? Tipo assim, se você não faz isso, essa galera já ia ser mandada embora. Então você tem a galera que trabalha ali no Porto de Santos, putz, a cidade de Santos nesse momento, né, tem um museu do café lá, bem legal. São Paulo, todo o interior aqui da Mogiana, então você mantém isso funcionando. Mas já avisando, ó, daqui uns anos isso vai ser diferente, tá? Esse é o ponto fundamental do Vargas aí, portanto. Beleza? Esse é o primeiro ponto. Então, aproveita isso. Agora, como que é a estratégia de industrialização? Como que isso se dá? Da seguinte forma. A industrialização passa a ser um assunto de Estado. A estratégia é formar uma indústria brasileira. Até então, o Brasil tinha passado por surtos. Tem lá o surto do século XIX, o surto lá da Primeira República no começo, o surto da Primeira Guerra Mundial. A ideia é tentar criar uma indústria brasileira e sair desse ciclo só de surtos e surtos, né? Então a estratégia é aumentar a participação da indústria na economia nacional. Para a gente olhar para a economia nacional e ver que a gente não ficou um país só agro exportador, mas que a gente também investiu em outros setores, e isso agora é uma prioridade do Estado. Então, nessa formação da indústria brasileira, isso é um processo, tá, gente? Então, ao longo de todo o governo Vargas, isso não se finda aqui no Vargas, depois você tem uma continuidade desse projeto nos anos 50, com o próprio Vargas e o Juscelino Kubitschek, e esse processo vai se desenrolando. Aí você lembra daquela aula de geografia, do processo da indústria brasileira, né? Nesse caso, lembra aquela cena que eu fiz com vocês? Eu falei, imagina o Vargas no gabinete, aí entra a galera, né, na última aula de Brasil. Aí vem os empregados lá, os trabalhadores, aí vem os cafeicultores, e o Vargas, mano, cala a boca, não sei o que e tal. Imaginando a cena, né? Para os industriais, você lembra aqui que eu falei? O Vargas falou, vai lá e altera o seu status lá na rede social, coloca lá que estamos em um relacionamento sério. A indústria está num relacionamento sério com quem? Sério com quem? Com o governo. Então você tem ali um plano, que é o seguinte: como o Brasil não tem ainda tecnologia desenvolvida e nem indústria de base, a ideia é fazer uma substituição de importações. Existem vários produtos que são importados, que nós não fazemos no Brasil, que nós poderíamos estar fazendo aqui. E existem produtos que a gente faz aqui,
mas que a gente não tem condições de competir com a indústria dos Estados Unidos ou da Europa, por exemplo. A ideia é incentivar o setor para que a indústria nacional ganhe competitividade. E é isso que o Vargas faz. Nesse modelo de substituição de importação, notem, isso é para atender o mercado interno. O Brasil não está se industrializando para vender para o resto do mundo, pelo menos por enquanto a ideia não é essa. A ideia é que você consiga produzir no seu próprio território, através de uma indústria brasileira, aquilo que antes você importava. César, mas, tipo assim, como é que... E assim, mas dá competitividade isso? A gente consegue fazer isso? É que o momento também é bom para fazer isso, né? Porque você tem ali a Europa saindo do processo de reconstrução da Primeira Guerra e praticamente já para entrar na Segunda Guerra. Você tem os Estados Unidos saindo da crise de 29. Então, assim, você tem um contexto internacional que favorece também o Brasil olhar para a sua própria indústria e começar a produzir aqui algumas coisas que comprava de fora. Para isso, o governo adota algumas práticas. Então, o Estado, ele é aqui, se você quiser lembrar do Keynes, né? O Estado aqui ele vai agir como um articulador, um regulador, um incentivador, um criador de economia. Então o Estado vai começar a apoia através de empréstimos, faz empréstimos para a indústria, busca empréstimos fora do país também. Você tem incentivos para o setor industrial. A própria organização do mundo do trabalho vai ser boa para a indústria, porque quando você legisla sobre o mundo do trabalho, quando você diz como vai ser a organização do mundo do trabalho, você deixa o mundo regularizado e isso favorece o crescimento da indústria. A galera acha que é o contrário, que é você tirando direitos dos trabalhadores que você organiza. Não, é dando direito para os trabalhadores que você organiza o mundo do trabalho. Você, inclusive, aqui tem aquela questão do sindicato, que é controlado pelo Estado, sindicato pelego, então os trabalhadores podem se organizar, mas nem tanto, segura a onda, sabe aquela onda do populismo, assim, tipo, ó, trabalhadores, ok, tô com vocês, tô fazendo lei, mas segura a onda, vai fazer greve não, que o sindicato tá de olho em vocês. Ó, industrial, seguinte, os caras querem receber o salário mínimo aqui, tem que ter uma certa quantidade de direitos aqui, mas segura a onda, vou emprestar dinheiro para vocês aí pra gente poder fomentar a indústria. Então você tá dialogando com os setores, né? Cara, isso dá estabilidade para o setor, porque antes as pessoas não tinham segurança para investir na indústria. Às vezes você tinha uma grana ali, você teve uma herança da família, que até a tua família mexia com café, mas você é um jovem empreendedor, com espírito empreendedor em São Paulo, mas aí você fala, cara, eu não vou investir antes do Vargas, né? Porque o governo não incentiva a indústria. Agora o Vargas está falando, ó, vamos que eu tô junto. Então quando você tem esse apoio do governo, isso dá uma estabilidade, né? Então isso gera lucro. Isso gera otimismo, isso gera investimento. As pessoas se sentem seguras em fazer investimentos que antes estavam travados, né? O Vargas ele aproveita uma ideia também de que assim não é preciso só abrir novas empresas ou criar novas indústrias. Ele percebe também, a equipe econômica dele percebe que existem muitas empresas, muitas indústrias no Brasil que estão funcionando com a sua capacidade, estão funcionando abaixo da sua capacidade. Então, por exemplo, você tem uma fábrica em São Paulo, uma fábrica de itens domésticos ou uma fábrica de roupa, enfim. Você tem uma fábrica ou uma indústria alimentícia, por exemplo, só que como você não tem incentivo do governo, a situação está difícil, a crise, você não tem apoio, está meio abandonado ali, você não emprega, porque você poderia trabalhar com 500 funcionários lá no chão da sua fábrica produzindo, mas você está com 100 só. Mas você tem uma capacidade ali ociosa, você pode crescer. Então o Vargas ele é esperto nisso também, porque a ideia não é só criar novas indústrias, mas pegar aquelas que já existem e estavam meio abandonadas ali e dobrar a capacidade produtiva, aumentar essa capacidade produtiva, né? Isso faz com que o setor cresça bastante também. O que antes não tinha apoio, agora passa a ter apoio. Aí você pensa assim, César, mas e aí, o maquinário, né, tecnologia, essas coisas, elas vêm de onde? Essas coisas vêm de fora, né? Mas aí o governo, cara, o Porto de Santos começa a assim, chegar muitas máquinas e equipamentos, né, para essa indústria. Porque, por exemplo, na crise de 29 nos Estados Unidos, mais de 300 mil empresas faliram. Vocês já viram isso aqui na aula comigo. Então, muitas empresas falidas, muitas fábricas falidas nos Estados Unidos estão com seus equipamentos à venda, ou foram penhorados e estão leiloando. E o Brasil adota uma política de incentivar a vinda dessas máquinas, desses equipamentos, que são comprados pelos empresários brasileiros, né? Isso dá um salto tecnológico aí na indústria brasileira. Mas
tem um problema. Mesmo com tudo isso, né, que o país está passando agora, existem setores, aqui eu coloquei uma mineração, ó. Isso aqui é uma foto antiga da Vale do Rio Doce. Não tinha nem caminhão, era cavalo com carroça, tá vendo? Mas é a Vale do Rio Doce na era Vargas. Você tem aqui uma necessidade de, para você fazer coisas mais complexas e crescer a sua indústria, você precisa investir em um setor que ninguém quer investir. O capital privado não quer investir. Você tem que construir estrada, ponte, hidrelétricas, você tem que pensar na produção de energia, mineração, siderúrgica. São setores pesados da economia que o capital livre, ele não quer investir ali. Porque é muito dinheiro para um retorno muito distante. Então, o único que pode fazer esse investimento nesse momento é o Estado, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos a gente viu isso, na própria União Soviética, no Japão, na Europa. O Estado tem que fazer esse investimento numa indústria de base. Então, isso não tinha acontecido até aqui. O Vargas assume esse compromisso. Ó, nós vamos fazer a indústria de base que o país precisa. E aí você tem as estatais, então é um processo, né? Isso ao longo da era Vargas vai acontecer, muitas vão acontecer durante a ditadura, por exemplo, mas o Vargas ele vira essa chavinha, ele fala assim, então vamos industrializar. E aí o Estado tem que investir nesses setores que o mercado livre não gostaria de investir, né? Fábrica de motores, indústria química, inclusive nas leis, né, trabalhistas também, que o governo vai criando ao longo desse processo. Então o governo organiza essa possibilidade da existência de uma indústria nacional. Isso é feito ao longo da era Vargas, né? E os efeitos disso vão ser sentidos ali nos anos 50, no segundo governo dele, ou no governo de Juscelino Kubitschek, lá com o plano de metas, ó, vamos crescer 50 anos em 5. Mas quem preparou esse terreno foi o Vargas, foi o governo Vargas aqui. Então nós temos uma intervenção ou uma ferramenta, né, como eu falei lá no começo da aula, a intervenção estatal nesse momento ela é uma ferramenta de desenvolvimento e de recuperação econômica. Se você olhar para outros lugares do mundo, o Vargas não está por fora. Isso está acontecendo na Europa, isso está acontecendo na União Soviética e isso está acontecendo nos Estados Unidos. Aquela ideia do liberalismo solto, desenfreado, livre, com a bunda de fora, tinha entrado em crise, principalmente com a crise de 29, e no mundo soviético isso não fazia muito sucesso, né? Então essa participação estatal é o que vai tocar esse início do processo e organizar para que as coisas possam se desenvolver na sequência. Beleza? Então temos aí o Vargas dando as canetadas dele e uma indústria de base sendo formada pelo governo do Vargas. Mudou a chavinha, tá? Para esse processo aqui. Galera, para hoje é isso. Ó. Nós falamos aqui do café e do seu efeito multiplicador na economia. O Vargas entende esse processo e joga com esse processo. E falamos também da indústria como um assunto de Estado agora. É uma ferramenta, é uma possibilidade, é um dispositivo, é um mecanismo, enfim, o Estado liderar esse processo de recuperação econômica e investir em setores estratégicos. Tá? Até hoje nós temos essa discussão, onde o Estado deve estar ou não. Em setores não estratégicos, talvez o Estado não tenha mesmo que estar, mas a gente precisa pensar melhor essa questão dos setores estratégicos, por exemplo, energia, infraestrutura. Talvez, pensando num projeto de país, seja interessante o Estado ser um regulador, ser um organizador, um incentivador disso. O Estado tem uma capacidade enorme de geração de emprego, por exemplo, né? Então, só um exemplo. Nós vamos aí, vai ter agora, vamos privatizar o sistema de saneamento básico aí no Brasil. Será que essa é a melhor medida? Será que isso vai realmente... vai. Aí os liberais de plantão, né? Os pseudos liberais vão dizer assim, não vai porque a livre concorrência entre as empresas que querem fazer saneamento básico vai fazer o setor ficar perfeito. Vai. Me mostra um exemplo de onde isso aconteceu. São difíceis os exemplos. Falaram isso da telefonia. Vamos privatizar a telefonia porque vai ficar melhor. Você paga a internet mais cara do mundo e a pior internet, né? Então não necessariamente privatizar sempre é uma coisa boa. Imagina, portanto, no momento de crise, que nós temos 13% de desempregados, o desemprego atinge 13%, imagina que o país faça um grande projeto de saneamento básico para melhorar a vida da população e contrate pessoas para fazer isso, né? Ao invés dos Renda da vida, Renda Brasil, Renda isso, Renda aquilo e tal, você também tem um programa de geração de emprego. Todo município começa com uma obra para poder
ajustar o saneamento, diminuir o gasto com saúde, porque você tem menos pessoas doentes depois, você melhora a qualidade de vida das pessoas, e é um investimento que ele é duradouro, porque você mexeu na infraestrutura da sociedade. O Estado pode fazer isso como forma estratégica. Outros lugares do mundo fizeram isso. Alguns resolveram privatizar. Não deu muito certo. Dá uma olhada aí no caso francês ou de outros lugares do mundo. Mas a gente vai seguindo assim, mas pensando na história como esse aprendizado, né, para a gente olhar para trás e para o futuro para ver o que serve e o que não serve. Essa foi a aula 41 de História do Brasil, processo econômico, e o que vem por aí. Bom, a gente vai ter que analisar em História do Brasil o contexto ali o governo constitucional do Vargas. Vai ter uma polarização, olha que novidade, o Brasil vai se polarizar entre fascismo e comunismo, o Vargas está no meio do caminho, e aí para tentar salvar a gente do comunismo, né, para salvar a gente, ele vai dar um golpe e não teremos eleições em 1938. Vem aí o Vargas ditador na sequência, tá bom? Mas isso só no próximo rolê. Por enquanto eu fico por aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite. Beijo.